Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, porque a gente não sabe a que horas você vai nos ouvir e assistir agora, que nós temos também imagem, né? O programa de hoje conta com a Vera Soares, conta com o Mauro Brasil na sonoplastia, para variar, né, Mauro? É isso aí. Se não fosse o Mauro, a gente não estava no ar. E nós temos dois convidados super especiais, que é José Eduardo Reis Siqueira e Érica Martins. Érica, você Campos tem um nome, Siqueira. né? Campos Martins Siqueira, é Raquel. Andrade, é? Oi, Ah, pessoal. além do oi, vocês não querem se apresentar? Por favor, começa com Érica, que entrou antes. Oi, pessoal. Eu sou a Érica, eu sou engenheira sanitarista. Eu trabalhei 25 anos no setor de saneamento, trabalhei bastante tempo na Sabesp e agora eu colaboro no Observatório da Água Ondas e estou aí sempre à disposição para debater os temas, sobretudo para tentar trazer os temas mais técnicos para uma linguagem mais fácil, mais palatável para o grande público. Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, não sei. Zé? Zé Eduardo, tenho 70 anos, com 19 anos entrei na Sabesp, quando não era Sabesp ainda, né? Então eu sou um trabalhador em saneamento a vida inteira, sindicalista, né? E, de certa maneira, fui militante político, né? E hoje sou um diletante aposentado. Você se aposentou na... É Vera que fala. Bom dia Bom também. dia, Vera. Bom dia, Érica. Bom dia, Raquel. Bom dia, Mauro. Que hoje vamos falar desse líquido precioso, né, que é a água. Você se aposentou pela Sabesp mesmo? Pela Sabesp. Muito bom. Então, é uma vida inteira trabalhando em saneamento. Hein? Pois é. E Isso pegou mesmo. as bases do estado de São Paulo, né? Sim, eu entrei em 1969. Antes de ser implantado pela ditadura o Planasa, né? E vivi todo o ciclo do Planasa, né? E, posteriormente, passei pela experiência pós-Planasa, né? De construção do marco regulatório e todo esse debate que se trava até hoje, né? No plano institucional e tal. Legal. Olha, é para falar a idade, gente, eu quero falar que eu tenho 50. Eu entrei na Sabesp em 92, eu fui conhecer o Zé Eduardo no sindicato, aí bando de guerreiros, e eu fui demitida na época da crise hídrica, porque eu fiquei muito subversiva também nesses movimentos aí, que o Zé, mais um, Raquel, mais uma galera aí me levou, para entender todo esse movimento, todo esse processo político que existe dentro da companhia no setor, né? Então é complicado. Quando você entende o que acontece e se posiciona, é difícil de sobreviver no país, na guerra, na luta, né? Gente boa, nós estamos focando ou tentando focar, já faz um bocado de tempo, a água como um direito humano, né? A Costa Rica disse que acesso à água potável é declarado como direito humano. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte decide que a lei da água limpa se aplica também às águas subterrâneas. Tem vários países que privatizaram a água e que depois agora estão retrocedendo porque chegaram à conclusão de que a água privatizada não é nem de melhor qualidade e é muito mais cara. Então, estão retrocedendo. Mas, por outro lado, nós estamos aqui no Brasil, aparentemente, arrastando a asa, né, para uma privatização mais completa da água, né, da Sabesp. Por outro lado, nós estamos com o coronavírus, está todo mundo dizendo lave as mãos, e nem todo mundo tem acesso igualitário à água. E, por exemplo, quem mora em lugares onde tem pouca água, embora a Sabesp consulta.
e estão começando a discutir a potabilidade da água e o controle social da água, né? Então, de alguma maneira, eu acho que, e por outro lado, a Érica nos trouxe também a discussão dos recursos hídricos, o banco de água. Então, passando um pouco rapidamente por essas coisas todas, vamos tentar começar pelo item mais impactante e recente. É Vero, que estão querendo privatizar mais ainda a água, sendo que a Sabesp já é meio a meio, né? E como é que vocês estão vendo? E o que muda na minha vida, né? Porque eu já pago um montão de água, de taxa, né? Quem começa, gente? Eu gostaria para introduzir uma precisão do problema, né? Tá. Quando fala privatizar a água, tem que ponderar. Na realidade, o que se pretende privatizar há muito tempo no Brasil e no mundo são os serviços de água, né? Existe uma diferença. A água como bem natural, existe uma certa dificuldade na privatização da água. É claro que quando você privatiza os serviços relativos à água, você acaba por colocar os mananciais também no âmbito privatizante. Mas, mas na realidade, trata-se, e é um processo que aqui no Brasil se inicia com mais força nos anos 90, no tempo da globalização tucana, né? Serviços de água era uma das propostas do processo de globalização, né? E que eles não foram exitosos, eles não tiveram êxito. Hoje a gente vive um processo meio contraditório. A Érica deve, inclusive, estar mais atualizada que eu, mas existe até um certo retrocesso no processo de privatização. Há até veleidades de reestatizar, ou seja, de restaurar a administração pública dos serviços de água em certos lugares do mundo. Mas, obviamente, a questão da água, a questão dos serviços de água está na ordem do dia, continua na mira da privatização. Mas somos água, certo? Érica? Então, tem uma história antiga, né? O nosso setor de saneamento. Então, como o Zé bem estava dizendo, para a gente separar um pouco a discussão do que é a prestação de serviço de saneamento, que envolve o serviço de água, envolve o serviço de esgoto, envolve o serviço de resíduos sólidos e também o de drenagem urbana. E uma outra coisa é recursos hídricos, é a captação de água dos mananciais, dos rios, das águas subterrâneas e lançamento de dejetos nesses corpos d'água também. Então, vamos primeiro só falar dessa parte aí do serviço, da prestação de serviço de água e esgoto. Então, aqui a gente tem, no Brasil, um monte de companhias gigantescas aí, estaduais, que foram criadas na época da ditadura militar. E a cachorrada que está latindo. E no final, essas companhias aí, que nem a Sabesp, elas foram sobrevivendo, né? E elas, na realidade, elas prestam um serviço como tipo de concessão dos municípios, porque no entendimento que vige, que a legislação coloca até hoje, a Constituição também, o serviço de água e esgoto ele é de interesse local, então ele é de atribuição dos municípios. Isso é imbróglio, uma discussão que se sustenta até hoje, né? Tem até hoje, porque na medida em que as companhias estaduais têm a concessão, têm o direito de explorar esse serviço nos municípios, aí elas não poderiam ser privatizadas, porque elas estão hoje, do jeito que o arranjo legal funciona, elas fizeram uma parceria com os municípios, então uma parceria entre entes da federação,
e eles estabelecem um contrato de programa, que é todo um planejamento de quais são os investimentos, quais vão ser as despesas, e prestam um serviço. Então, é um serviço de uma empresa estadual, controlada pelo Estado, que presta serviço nos municípios. Daí, o que acontece? Nessa gana de privatização, o que foi possível fazer para avançar a privatização dessas empresas, que são o grande foco, né, do capital internacional e privado aqui no Brasil, é que elas abriram capital na Bolsa. Então, aí os governos, eles venderam ações no mercado, aí, no caso da Sabesp, a gente tem, tipo, 25% no Bovespa, 25% no mercado de Nova York, e 50% mais um pouco fica na mão do governo do estado. Então, o governo do estado é controlador, mas tem esses acionistas dentro da Bolsa do Brasil e internacional, aí fora. Quando foi feita essa alienação da empresa, essa abertura de capital, o que acontece, né? Que é a grande mentira que o setor privado vende. O dinheiro com a venda das ações, ele não vai para o setor de saneamento para ser reinvestido no setor, ele vai para o caixa do governo. Então, isso é o que está acontecendo agora de novo, está tendo uma pressão muito grande, porque os governos estaduais dos municípios, eles estão ficando endividados, estão quebrados por causa dessa pandemia também. Então, o governo federal está pressionando para esses governos entregarem as empresas de saneamento, né? E o que eles falam no discurso? Que saneamento não consegue investir, não tem dinheiro, e que se vender aí tem um aporte de capital, né? Então, é o setor privado investindo no saneamento. Mas é mentira, porque esse dinheiro vai para cobrir rombo, né? Ele vai para a Caixa Único. E depois que isso acontece, que você privatiza, você tem toda uma ressignificação, novos objetivos que são colocados na empresa, porque a missão dela, ela começa a ser privada também, né? Porque ela fica pressionada a distribuir dividendos. Então, anualmente, isso já era antes, quando o governo do estado só que era acionista, ela tem que pagar dividendos por essas ações. Então, é sempre, todo ano, são uns 800 milhões, mais ou menos, que a Sabesp distribui de dividendos, porque tem que distribuir 25% do lucro, né? Então, é o quê? A tarifa que a gente paga hoje, a nossa água que a gente bebe, o cocô da gente, na tarifa está lá, a gente está pagando dividendos para rentista, para gente que fica especulando, que tem dinheiro que coloca nessas ações. E aí, o que aconteceu? A gente está sempre atrasado, né? O setor vem resistindo a privatizações mais intensas aí, por causa desse imbróglio também legal, mas o que a gente vê no resto do mundo foi que a Europa, principalmente, Estados Unidos, eles passaram por todo esse processo também, de estar privatizando, teve até situações mais extremas, do caso da Inglaterra e do Chile, que eles venderam ativos mesmo, mas você vende tudo, você vende a estrutura toda, a tubulação, as estações. Mas a maior parte dos países aí da Europa e dos Estados Unidos, eles fizeram concessões de 30 anos para empresas privadas. E essas concessões agora foram vencendo e a população já estava indignada, porque é mentira que vai haver grandes investimentos, que é privado que vai melhorar o serviço. O que acontece é que aumenta a tarifa, o privado não investe e acaba esse ciclo de exploração do capital privado sobre o serviço e o sistema público retoma, dizendo, chega, deu. E aí começa esse novo ciclo, que é quem é o Estado que investe. Quem tem dinheiro para investir de verdade é o Estado. O privado, ele quer explorar, ele quer tirar dinheiro. Acho que eu falei demais, né? Mas acho que não sei se deu para entender mais ou menos qual que é o arranjo. Passa a bola aí. Eu estou querendo puxar um pouquinho a conversa dentro disso ainda, né? Faz algum tempo atrás, estava faltando água. E a Sabesp fez um anúncio colocando no ar a Dona Maria falando no telefone, e aí a conversa era: fecha a torneira, Dona Maria, como se o fato de como se ela deixasse a torneira ligada, né, enquanto fala no telefone, e como se o consumo doméstico de água, que parece que o que eu tinha lido corresponde a mais ou menos 3% da água tratada, era o que estava prejudicando, quando, na verdade, no interesse de patrocinar o capital privado investido, né, na Sabesp, etc., na água,
não representasse 30% da água tratada, 30% que escorria em vazamentos subterrâneos que a Sabesp não consertava, porque preferia remunerar o capital investido nela. Por outro lado, tem também, quando teve o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil, a gente teve os relatos de vários lugares do mundo, inclusive a Bolívia, onde as mulheres diziam, puxa, depois que privatizaram a água, foi terrível, porque a gente não tem água suficiente, a gente tinha que pagar um caminhão de água, e ou você paga para poder lavar a louça, ou você paga para cozinhar. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. E se você pega a água do vizinho, você é multado. Se você pega a água da chuva, você é multado também, né? Mas, naquele período, o Temer parece que mudou a legislação de modo a poder permitir a privatização da água. Porque naquele tempo se dizia que a Coca-Cola e que a Nestlé estavam interessados no aquífero Guarani, né? Então, nós estamos avançando nesse sentido? Em qual sentido? Oi? Vera, você falou alguma coisa? Não, é que tem vários sentidos nas coisas aí que você falou, né? Vamos ver que a escolha de qual sentido. Vamos lá. O sentido é a privatização, com todos os efeitos, com todos os problemas que isso traz, né? E que o mundo, aos poucos, está percebendo e está retrocedendo, quando, na verdade, nós estamos avançando mais nesse sentido via privatização, como bem disseram os dois. Mas, se não tiver nada mais a acrescentar a isso, vamos no segundo item, que é a potabilidade da água, gente? Não, vamos embora, peraí, precisava precisar, né? Vamos explicar melhor isso daí, manda exato, aí. Exato. Você quer explicar, Érica, que eu posso falar algumas coisinhas, você que sabe. Fala um pouco, Zé, depois eu falo. Não, precisa ver os outros também. Sou todo ouvidos. Mas veja bem, a questão da água, né? O principal problema do saneamento hoje não é somente o abastecimento de água. Eu gostaria de frisar isso. Aliás, o principal problema é o de coleta e tratamento de esgotos. Por quê? Não coletar os esgotos lançados in natura são o principal problema das águas, não só em São Paulo, como no Brasil, né? Eu não diria que a questão do abastecimento de água está equacionada. Inclusive, para exemplificar, um dos maiores problemas da Sabesp é o abastecimento da região metropolitana, por exemplo, onde se é obrigado a importar praticamente a metade da água da água consumida. Ou seja, dentro da bacia do Alto Tietê, onde se situa a região metropolitana, existe água em vazão até, eu diria, suficiente, mas cuja qualidade está comprometida pela poluição por esgotos domésticos. E outros esgotos, mas o principal é o esgoto doméstico, que é responsabilidade, obviamente, da própria Sabesp, cuja função deveria ser coletar esses esgotos, tratá-los, repotabilizar a água contaminada para utilizá-la no abastecimento. Então, veja bem, o principal... Então, como a água que existe não tem qualidade o suficiente para ser captada e tratada para o abastecimento, né, se é obrigado a importar de outras bacias. Esse é o principal problema que a Sabesp enfrenta aqui em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, eu diria que, dentre os problemas de saneamento, o principal não é exatamente o abastecimento de água. Outra questão é a acessibilidade, né? É a equidade na prestação dos serviços. O princípio da equidade é que todo mundo tem que ter acesso à água, independente da sua condição social.
e financeira, certo? Sim. Sobretudo financeira. Então, talvez o problema seja grande em isso entre as camadas mais pobres, né? De qualquer maneira, isso é a questão da precisão. Eu acho, então, que só para precisar mesmo, eu acho que a gente tem que colocar isso, porque isso nos leva a um dos grandes problemas do saneamento em São Paulo e que a gente vive hoje. Ou seja, a Sabesp, como disse a Érica, com essa distribuição, com essa transformação em sociedade por ações, né? E com 49,7% de ações em mãos privadas, tá certo? Ela tem que, como SA, tem que pegar o seu lucro líquido e contemplar os dividendos, né? E ela negligencia tarefas fundamentais que dizem respeito a aplicar no tratamento de esgotos, né? Então, ela não para melhorar a qualidade das águas até o nível em que seja possível tratá-las e distribuir. Então, ela, em vez de cumprir a sua tarefa, ela com os dividendos ou vai, como disse a Érica, para esse caixa único aí, tá certo? Com uma reserva financeira do governo estadual. Mais ou menos era isso, só para dar uma precisada, né? Eu acho que a questão, claro que essa questão é mais profunda, essa coisa toda, mas eu entendo que você queira entrar na questão da qualidade. Eu acho que talvez a gente tenha até que se resignar, não mudar muito esse nível da nossa discussão aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa só para, acho que entender melhor. Quando você diz que a questão é do saneamento do esgoto doméstico, nós estamos falando da cidade de São Paulo e região metropolitana, né? Porque fora disso, o problema, porque a gente vê a poluição dos rios, é uma água não tratada, mas é industrial, né? Não, é esgoto doméstico. Diga, Érica, por favor. Vou emendar no do Zé, então. Ele falou um pouco do esgoto, depois voltar na questão da crise hídrica, e a gente já entra em qualidade, perdas, né? Também, perdas d'água também. Então, assim, do que o Zé estava falando de esgotos, né? Ele está mais referindo à questão da região metropolitana de São Paulo, mas ela acaba sendo em vários outros contextos aí do Brasil, porque quando você pega a população sem coleta de esgoto aí no Brasil, ela está em termos de, acho que são 74 milhões, mais ou menos, né? 37% da população. Quando você pega o atendimento com coleta de esgoto em São Paulo, no estado, ele já é bastante alto. Acho que é de... não lembro direito agora o dado. Mas, enfim, e abastecimento de água ele acaba sendo quase que universalizado já no estado de São Paulo. Mas o problema quando você pega essa lógica, que a gente estava falando do tema de privatização, né, é que tudo isso é por conta de uma lógica privada dos negócios, né? Então, mesmo as empresas públicas, elas vêm adotando muita lógica privada, então o serviço de saneamento ele acaba não sendo mais realizado com o objetivo final de melhorar a qualidade da população, mas sim de gerar valor, né? De gerar grana, valor para, no caso da Sabesp, para acionista. E aí, quando você pega todos os investimentos que a população gostaria que fossem feitos e o que a companhia e o município decidem fazer, eles são aqueles que geram valor, que geram receita, que são mais economicamente viáveis. Então, tratamento de esgoto nunca é o mais interessante, porque se você coloca coleta de esgoto, você já está cobrando na tarifa a coleta de esgoto e existe outro imbróglio que você não pode aumentar esse valor de esgoto, que ele é o mesmo da água. Então, nenhuma empresa quer investir em tratamento de esgoto, porque isso não gera receita. E aí a gente fica com esses rios poluídos, esse rio Tietê e o canal Pinheiros podres,
Por quê? Porque não é todo esgoto de São Paulo. Se você pegar a quantidade do esgoto que vai para tratamento de esgoto e o nível de tratamento que é dado, é metade do esgoto que é tratado em São Paulo. E a gente tem um caso bastante específico aí em São Paulo, na região metropolitana, que é esse que o Zé falou, que é uma importação de água de outras bacias para essa nossa bacia do Alto Tietê. E você tem a reversão, né, do rio Tietê, que vai para o canal Pinheiros e volta para Billings, que polui toda a nossa água de abastecimento, que é com outra lógica de gerar energia na estação de Henry Borden. Então, é uma lógica perversa que ela não serve ao fim de atender a população, melhorar o nosso meio ambiente. E isso se dá por causa dessa lógica econômica capitalista, né? Daí, quando você pega a crise hídrica, foi isso também que aconteceu, né? Qual que era a lógica lá? É a lógica do capital, de superexploração de recursos, né? Então, a empresa ficou o tempo todo se negando a reduzir as produções de água e impedir a população mais pobre de receber uma quantidade mínima de água, mas continuava vendendo água no grande centro comercial de São Paulo, para as indústrias, e elas nunca foram desabastecidas, né? A lógica também de perdas, né? Por que a gente tem uma perda de água tão alta? Porque as empresas trabalham com um nível de perdas economicamente ótimo. Então, o quê? Vale mais a pena você deixar o sistema perder muita água do que você captar menos e consertar mais vazamentos e melhorar o sistema, a infraestrutura para que ela não perca tanta água, né? Então, tudo tem a ver com esse mecanismo, com essa lógica privada. Aí, quando você entra na questão ainda da privatização, coisa que a gente tem que ver, é que o interesse do capital é por esses grandes centros urbanos. Ele não tem interesse em estar atendendo os pequenos municípios. E hoje, no arranjo que a gente tem no Brasil, a gente trabalha com o que se chama de subsídio cruzado. Então, o que as grandes empresas lucram nos centros, nas capitais, nas maiores cidades, elas ajudam a subsidiar o fornecimento da água e a coleta de esgoto e tratamento nas cidades menores. Então, se a gente privatiza, a gente tem que ver que os municípios menores vão ficar à mercê, porque o privado não quer operar sistema pequeno, porque não é viável, não é rentável, né? Outra coisa que eu queria dizer assim é que toda essa lógica neoliberal, ela coloca sempre como culpado o indivíduo, né? Então, assim, não é a lógica que está errada, não é a causa do problema, é o sistema que funciona com essa superexploração, com esse superconsumo de tudo. Mas ela coloca depois a culpa no indivíduo, e o indivíduo é que tem que resolver, é o indivíduo que consome muito, é o indivíduo que joga bituca de cigarro na rua, e ele, sabe, não é isso. Aí, assim, quando você pega agora o que está em risco, né? Como é que está nesse momento? A situação é que nós temos um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, ele é de número 4162, e que eles estão correndo para vender tudo que tem. É que nem estão querendo vender, não sei quem assistiu aí, todo mundo deve ter assistido, né? A reunião ministerial, com toda aquela gana de vender Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. A gente está no bolo. Paulo Guedes lá falou com todas as letras que o saneamento vai render 100 bilhões. Então, o que esse projeto está? Esse projeto de lei está no Senado, estão correndo para tentar aprovar ele. Então, ele permite a privatização do setor, ele basicamente obriga o setor a ser privatizado. As empresas estaduais já estão tudo fazendo os processos para conseguir abrir capital das empresas, e eles estão vindo para vender a preço de banana. Qual é o problema? Agora o preço das empresas estão lá embaixo, então quem comprar vai comprar na Bacia das Almas, né? Vai comprar baixo para depois ganhar dinheiro em cima disso. Aí outro assunto é a questão da água como recurso hídrico, porque tem outro projeto de lei que também está no Senado. Ele é proposta do Tasso Gereissati, que é um grande empresário aí do ramo, inclusive de engarrafamento de água. E o que ele prevê? Ele propõe que exista no Brasil um sistema que chama Banco de Águas, que foi implementado no Chile,
e que é um pouco do que a Raquel também está falando, né, dessas guerras da água, hein? Que ele hoje como que funciona? Que foi o que aconteceu lá na época da crise hídrica. Para você poder ter uma captação de água, você tem que ter outorga. Então, dentro dos comitês de bacia, dentro do sistema de recursos hídricos, e que no nível federal é a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, que administra tudo isso, você tem as outorgas de água. Então, cada bacia, ela outorga, ela dá um direito, por exemplo, para as empresas de saneamento, para elas captarem um tanto de vazão de água. Elas têm outorgas também para lançamento de esgotos nos corpos d'água. E essas outorgas, elas têm um caráter precário, porque elas são liberadas, as outorgas são feitas em função dos planos de recursos hídricos e da prioridade de usos múltiplos que existem em cada bacia. E sempre prevendo que a legislação também dá a prioridade máxima do consumo humano e depois da dessedentação de animais. Então, por exemplo, numa situação de crise hídrica, o Estado ele pode confiscar, não, ele pode pegar outorgas de outros fins que não sejam tão prioritários para uso de consumo humano. Lembra quando a gente teve uma situação em Itu, por exemplo, que tinha quem estava produzindo cerveja, engarrafados aí de refrigerantes, estava com um monte de água e a cidade sem água. Quer dizer, o Estado pode ir lá e falar, pode me dar essa água aí, essa outorga não tem valor agora, porque nós estamos numa situação de crise, de calamidade, essa água vai para o consumo humano. Se você tem um banco de águas, não, o Estado não vai poder fazer isso, ele tem que ir no privado e comprar, negociar como se fosse um mercado, uma bolsa de valores, que você tem que comprar a outorga que o outro tem. É isso que ele quer, porque aí as engarrafadoras, as Coca-Colas da vida e tal, elas querem o quê? Ter essas outorgas que é um direito privado que vai se sobrepor ao interesse público. Não sei se deu para entender. Então, esse é um outro... Então, estamos com dois movimentos muito urgentes da gente se movimentar e a luta que é da privatização do setor da prestação de serviços de água e esgoto e outro que é do setor de recursos hídricos, né? Então, são duas coisas, esses dois em ameaça. É um oportunismo que não tem tamanho, sabe? A gente que sofrendo nessa pandemia em que a água é mais do que nunca necessário para a higienização das pessoas, para a gente conseguir vencer a pandemia, e eles estão lá tentando nos vender. É um contrassenso, é um absurdo total. É isso, gente. Eu tenho uma pergunta, mas você quer perguntar alguma coisa também? Não, nós abrimos aqui um leque de discussão que é super interessante, né? Nesse momento de pandemia. Não, porque tem toda uma questão das tarifas, né? Que a gente podia conversar um pouco. Porque nessa época de pandemia, de pobreza, acelerando, né? Essa coisa de que, bom, hoje a gente paga, o doméstico paga muito mais, a conta da água é maior do que das empresas, né? Eu acho que tem toda uma discussão que, como política pública de ser atuado nesse momento, seria interessante, né? Ou aconteceu aqui no estado de São Paulo, não? Como é que está a cobrança das tarifas de água nas comunidades? Bom, eu não sei se a gente tem tempo ainda, né? Porque nós estamos já... Mauro... Se der tempo, juntar a isso também a discussão de que... Opa, nós temos 5 minutos para encerrar. Uau, que corrida! 5 minutos, então a gente escolhe. Estamos falando em controle social da qualidade da água. É possível, variável? E, finalmente, a terceira pergunta, que provavelmente fica para o próximo programa, é como é que isso afeta diferencialmente as mulheres? Ou não? Ou afeta todo mundo do mesmo jeito? Zé, você quer começar? Eu gostaria de, já que nós temos uma limitação de tempo, né, de pelo menos dar um rápido sobrevoo na questão do controle social, tá certo? A questão, o controle social é uma questão que tem uma história, né? Tradicionalmente, proverbialmente, existe uma alienação por parte da população relativa ao saneamento, né?
cuja expressão político-eleitoral é aquela que os prefeitos dizem, ó, saneamento, obra de saneamento não dá voto. E olha, você sabe que ao longo da minha vida eu pude observar isso. Muitos prefeitos que eu conheci perderam a eleição depois de terem realizado grandes obras de saneamento, certo? Porque tem aquela história que está debaixo da terra, que ninguém vê, construir estádio de futebol dá mais voto, aquela coisa toda. De qualquer maneira, eu acho que o grande problema do controle social é aquilo que o pessoal do nosso campo, Érica, chama de assimetria de informação e poder. Existe um abismo entre o nível de conhecimento dos usuários e o nível de conhecimento dos técnicos, dos administradores, dos donos do serviço, sabe? E que tem se mostrado historicamente quase intransponível. Então, essa assimetria, esse desconhecimento está na base dessa alienação, dessa desimportância político-eleitoral que tem a questão do saneamento. Agora, nem sempre foi assim. Eu gostaria de dar um sobrevoo. Eu fui testemunha, no final dos anos 70, eu fui testemunha de grandes mobilizações populares na cidade de São Paulo para reivindicando água. O sistema, os anos 70 foram marcados por uma grande falta d'água. O sistema Cantareira, que é o maior sistema que a Sabesp tem atualmente, estava em fase final da sua implantação. Mas as ligações domiciliares, as redes de distribuição não estavam construídas ainda. E os bairros todos continuavam sem água. Então, foi por incentivo político ou espontaneamente, as populações dos bairros começaram a se mobilizar, se concentrar em frente à Sabesp. Aliás, particularmente em frente à sede da Sabesp, na rua Costa Carvalho, lá em Pinheiros. Entende? Aquilo dava... Eu não sei se quem é da minha idade aí se lembra disso, mas foi notícia de jornal. Então, por que eu estou citando isso? Porque foi, na minha experiência, entende? Foi, acho que, o único momento em que eu vi uma mobilização popular reivindicando água. Direto água como o único objetivo. Por outro lado, né, isso é uma coisa, é que a gente teve uma fase no começo do final dos anos 80, começo dos anos 90, em que houve houve um avanço do movimento social, tá certo? Pelo controle das políticas públicas, entre elas a de saneamento. Então, você teve, por exemplo, na esteira da Constituição de 1988, que abriu a possibilidade de construção de sistemas institucionalizados de controle social, cujo maior é o controle social do SUS, né? E abriu a possibilidade para saneamento, para transporte, para tudo, né? Então, por isso, então aquilo abriu uma brecha jurídico-institucional muito importante. Você podia organizar a população em conselhos, institucionalizá-los com o objetivo de participar da elaboração e do controle das políticas públicas, né? Isso foi uma possibilidade. Paralelamente, nós tivemos assim uma época de grandes avanços institucionais. Vou citar, acho que todos nós conhecemos esse período, o orçamento participativo, né? O orçamento participativo especificamente do Rio Grande do Sul, né? Que fez com que o Fórum Social Mundial fosse sediado em Porto Alegre várias vezes, né?
tivemos um avanço internacional no sentido da construção de organismos populares de controle social das políticas de saneamento, né? Eu sempre cito algo que, na época, me fez a minha cabeça, foi uma experiência do meio oeste americano, conduzida por um assessor sindical chamado Greg Palast. O Greg, que eu acho que até eu conheci, não sei se a Érica também conheceu, o Greg, ele fez um projeto de parceria entre das de casa e técnicos e trabalhadores de saneamento, tá certo? Justamente para superar esse abismo, essa assimetria de conhecimento e poder. As donas de casa, representantes do segmento consumidor por excelência, sabe? Mas desconhecedoras do processo de produção e distribuição de água, essa coisa toda, e os técnicos e trabalhadores, parte da vanguarda sindical, como a detentora dos conhecimentos técnicos, tá certo? Relativos ao saneamento. Então, ele criou no meio oeste, eu não me lembro em qual estado, mas nós convidamos, ele veio para São Paulo, fez um seminário, nós saímos entusiasmados daqueles seminários, tá certo? E mostrou o êxito dessa experiência. As tarifas reduziram-se, esse movimento conseguiu reduzir tarifas, aumentar a quantidade, aumentar a transparência da prestação de serviços, uma coisa inédita. A partir daí, o movimento sindical, particularmente aquele a que eu estou ligado, né, que é o sindicato, primeiro o sindicato da Sabesp, depois a Federação Nacional dos Urbanitários, são os trabalhadores na área de saneamento em nível nacional. Elaboraram um projeto de realizar conferências municipais no Brasil inteiro, no sentido de construir esses conselhos, de construir os instrumentos da democracia participativa, ou seja, esses conselhos aonde a sociedade pudesse participar, aumentando a transparência e tal e tal. Então, veja, gente, foi uma fase. Para terminar, essa fase passou. Essa fase, infelizmente, acabou, tá certo? Infelizmente, eu vou falar aqui para vocês, não de uma maneira amargurada, mas de uma maneira assim serena, que os nossos governos contribuíram muito para liquidar esse viés participativo. A eleição de 2002, que nos levou à presidência da República, tá certo? Ela criou um problema de governabilidade, sabe? Que para resolver acarretou um custo político muito grande. Dentro desse custo, o fim de qualquer veleidade de desenvolver um programa político visando ampliar a rede de conselhos, sabe, e etc. Então, essa fase acabou. E na fase atual, que nós vivemos, sabe, vocês todos, eu acho que concordam comigo, né? O cenário atual verso a retomada desse processo de mobilização com esse intuito. Eu acho que nós vamos ter que acumular forças, né? Que nesse momento, infelizmente, nós estamos numa situação muito, digamos assim, adversa no sentido. E é nesse texto que está acontecendo a revisão, e aí a Érica pode até nos contar, a revisão do padrão de qualidade de água. Né? Eu li, vocês todos devem ter lido, um artigo do Léo Heller, companheiro Léo Heller. Né?
o Léo, ele acha que o texto da revisão da qualidade de água representa um avanço em vários sentidos, todos, tá certo? Mas do ponto de... E ele quer focalizar do ponto de vista dos direitos humanos. Também acho que ele tem várias questões pertinentes aos direitos humanos que dizem respeito à qualidade de água. Agora, eu endosso todos o texto integral do Léo. Agora, eu acho que tá muito difícil a gente conseguir mobilizar a sociedade com esse intuito. Gente, é muito assunto, já acabou o nosso tempo, né? Eu concordo com o Zé que a gente não vive uma democracia real quando a gente pega as questões de água, a gente vive uma hidrocracia, porque os assuntos de água, eles não são permeáveis, eles não são inteligíveis pela população. Eu me nego a falar de consumidor, porque pelo povo, pela população, pelo cidadão, Exatamente. né? E todo esse formato legal que existe, ele não garante os direitos substantivos à água. Eu não sei se vão marcar outra reunião, se acabou o nosso tempo, porque eu fico à disposição. Eu, inclusive, agora eu sou aluna de pedagogia da USP, eu estou no 3º ano, porque eu tenho como missão isso, trazer para a população esses termos, essa dificuldade, essa complexidade do setor para que todo mundo entenda. E eu queria, e aí a gente podia ter mais tempo para explicar as questões de qualidade. Eu tinha até trazido uma conta d'água para explicar como é que funciona a informação. Legal. Eu acho que não deu tempo da gente abordar a qualidade da água, o que é a portaria, o que vai mudar agora, a questão dos riscos à saúde, agrotóxicos, e também a questão que a Vera tinha comentado, tinha perguntado sobre tarifa. Então, são duas coisas que tem aí para a gente comentar. Está tendo a revisão tarifária agora, que é preço, valor. Existe outro assunto que é estrutura tarifária. Quem paga quanto? Quem paga essa conta aí, né? Entre população e indústrias, comércio. Então, a gente podia, se vocês quiserem, eu estou à disposição aí, porque se acabou o tempo, são outros assuntos muito complexos, né? Mas que a gente precisa... Espero que até o que a gente tenha discutido deu para trazer numa linguagem mais fácil para todo mundo. Eu acho que tem um outro assunto que, quando vocês estão falando de controle social, é engatar com a coisa das bacias, né? Porque tem muito movimento que participa na coisa das bacias, não é? Que eu acho que aí tem que ver com controle social, tem a ver com distribuição. E eu acho que hoje é um movimento que pelo menos existiu, e eu acompanho algumas pessoas que participam no interior, tem muita conversa disso, né? Tem muita conversa. Aí, de novo, são dois sistemas, né? Porque o Zé estava falando do controle social por conselhos, que normalmente também vem acontecendo, mas agora foram totalmente calados, dentro de conselhos de saúde ou de meio ambiente, que rolam também as discussões de saneamento. E outros são os dos comitês de bacia, que aí é do setor de recursos hídricos, também deixar isso mais claro, né? Eu estava falando de controle social de uma maneira genérica, diz respeito ao tema água de uma maneira genérica, mas a Érica tem razão. Agora, e a Vera lembra muito bem que existem comitês, os comitês têm espaço para participação para participação popular, organizada e até individual, tá certo? Então, de qualquer maneira, eu acho que a questão do controle social, da transparência, da gestão hídrica e da prestação do serviço são duas coisas diferentes. A Érica faz muito bem em distinguir isso, mas a questão do controle social é uma questão política que abrange os dois campos, né? E eu acho que é um tema de fundo dessa nossa discussão, tá certo? E outro ainda é de meio ambiente, né, Zé? Porque de poluição é outro sistema eu acho que também. Tem que ter uma discussão que não cabe numa única reunião, é só um sínodo
de um mês para dar conta disso. Perfeito, gente boa. Nós já temos um próximo programa para daqui a umas 2 ou 3 semanas. A gente vai entrar em contato com vocês e a pauta já está estabelecida, tá? O Observatório da Mulher agradece enormemente a presença do Zé Eduardo e da Érica. E tchau. Vocês querem se despedir, por favor? O Mauro Brasil também. Mauro, você começa ou você termina? A Madalena agradece muito a participação do Eduardo, da Érica. Trouxeram assim grandes contribuições. Eu mesmo acho que aprendi bastante. E é evidente que esse programa precisa continuar. Então, um grande abraço a todos. Beleza. Zé? Eu gostei dessa reunião e agradeço a todos. Um beijo para todo mundo. Boa quarentena para todo mundo. Continuemos firmes. É isso. Até a próxima. Gente, gostei muito da reunião. Obrigado pela oportunidade aqui de falar. Eu espero que eu tenha contribuído. Eu fico à disposição aí, se tiver outras, com esse intuito de a gente, sei lá, transformar esse negócio difícil, complexo, numa linguagem fácil para todo mundo entender e a gente dividir conhecimentos. Um beijo para todo mundo. Então, eu acho que agradeço vocês de terem estado aqui com a gente. E concordo com a Érica. Que bom que você topa destrinchar essas coisas todas em uma conta d'água, por exemplo, para a gente entender o que paga, o que não paga. E, enfim, acho que tem várias questões que a gente podia trazer, somente nesse momento, em relação a toda essa política. Foi muito bom. Até a próxima. Até.